Amado Deus, Jesus, pastor das nossas vidas, Maria Santíssima, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Fabiano de Cristo, mentores, obreiros, trabalhadores deste templo, Pai Ventania de Armada. É com alegria, meu Pai, que hoje nos reunimos em teu nome. Chegamos até Ti, trazendo em nossos corações o desejo cada vez mais de tornarmos as nossas vidas justas e retas, consequentemente alegres, pela hegemonia da tarde de hoje, onde toda a vibração do nosso Pai Xangô e a alegria das crianças possam trazer às nossas vidas esse equilíbrio do Filho de Deus, daquele que vive debaixo da sua égide, como uma ovelha de um rebanho divino, onde o pastor é o Cristo. Nessa tarde, aqui reunidos, entre flores doces e irmãos encarnados e desencarnados, queremos todos te bendizer, nos confraternizarmos intimamente contigo e nos deleitarmos sempre nas tuas bênçãos, no teu amor, na tua misericórdia, dulcificando as nossas vidas, fortalecendo nossas passadas, equilibrando nossa mente e nosso coração, em ressonância com a tua vontade. Abastece-nos de fé, de perseverança e firmeza, para que, diante da jornada que se avizinha a cada um de nós, tenhamos como seta rediviva a mão do Cristo que te aponta, e possamos assim passarmos pelo mundo sem pertencer a Ele. Derrama sobre cada um aqui presente, Senhor, dos dois lados da vida, a tua divina graça, nos fortalecendo e nos alegrando, para que juntos, em teu nome, possamos, na tarde de hoje, nos confraternizarmos, agora e sempre. Pedimos então, desde já agradecidos, a tua permissão para o início das atividades festivas, doutrinárias, mas antes de tudo, amoráveis pela tua presença em nós, essa tarde, essa casa é tua. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Aqui nos encontramos mais uma vez no Museu da Luz. A tarde de sábado, mais uma. Com esse microfone na mão, falando com todos vocês. E hoje é um dia singular. Mais um dia dentro do calendário, como a gente falou aqui, dentro do calendário budista, em que nós homenageamos mais dois ícones da Umbanda de fundamental importância. O Orixá Xangô e as crianças, consequentemente, o Orixá e Peixe. Quando a gente ouve falar em Xangô, vem na nossa mente justiça. Justiça, justiça. Mas, frequentemente, cada um de nós, seres encarnados, no meio dessa miscelânea que ainda é o movimento umbandista, nós acabamos por conduzir essa chamada justiça para a nossa justiça terrena, para os nossos interesses humanos, e não conseguindo vislumbrar o que vem a ser o justo, o reto, a retidão, o correto dentro do que chamamos lei de Deus. A gente pensa logo nas leis dos homens. Quantas vezes, dentro do meio umbandista, a gente não ouviu? Me aguarde. Justiça há de ser feita. Xangô está vendo. Coitado de Xangô, quantas coisas ele tem que ver, quantas coisas os orixás têm que ver, quantas e quantas coisas ele tem que fazer pelos nossos interesses. Porque a gente tem a velha mania de antropomorfizar, trazer uma emanação divina à nossa imagem e semelhança. E, consequente também, transformar esses atributos de Deus nos nossos interesses. Então, nós pensamos que a justiça a ser feita, ela tem que ser conforme a minha vontade, o meu interesse, os meus objetivos. Aí entra outro lado, a segunda parte da nossa festa de hoje, as crianças. Quando chega as crianças, a
coisa ainda muda mais ainda de figura. Jesus, ele fala no Evangelho assim, deixa vir as minhas criancinhas. Né? Mas as criancinhas que Jesus se reporta, aproveitando aquele gancho em que Pedro estava botando as crianças para correr, ele chama dos puros, porque a criança traz, dentro do movimento budista, a mensagem da alegria e da pureza. Não é verdade? Só que a criança encarnada, ela é pura. Ela é pura. Temos aqui um pequenino que está escondido aí, de 6 anos. Vai rindo. É verdade. Só que a criança, minha gente, ela é um espírito velho. É um espírito velho, de N encarnações. Quando eu cresci, eu ouvia falando uma coisa assim: criança é bicho perverso. Aí vocês falam, meu Deus do céu, é. Vocês agora têm mania de matar rolinha com a tiradeira? Não, mas criança faz isso. Né? Olha, eu estava conversando outro dia, quinta-feira aqui, aproveitando que o pai Valdo não estava, então eu contei alguns causos. Eu era moleque, aí meu pai me levava às vezes para pescar ali na urca, né? Ali nas pedras. E eu comecei a observar umas certas atividades da criançada ali, e eu comecei a ir com meus amigos, assim, meio que escondido do meu pai, para pescar também. Só que nessa pescaria era bem interessante. Vamos falar assim, tinha que ser para Júlio. Vocês conhecem baiacu? Tem peixinho baiacu? Né? A gente pegava o baiacuzinho, o Wilber já fez isso. A gente pegava o baiacuzinho, ia lá para as pedras, pescava o baiacuzinho. Pegava o baiacuzinho, coçava a barriga dele. Aí o que ele faz? O que a gente fazia? Esperava passar o 512. Passou o 512, você joga o peixinho. O ônibus passava por cima. Aí eu digo, criança é bicho empedernido. Mas só se foi você. Não, todo mundo. Olha, minha mãe, é árvore genealógica danada, botou fogo no bigode do gato, quando eu era pequena. Agora era bem provável dela fazer a mesma coisa. Só que agora acho que mais fácil ela incendiar o gato inteiro. É verdade, e a gente vai ver várias histórias infantis, das coisas, criança, olha, quem nunca aí quebrou vidraça e saiu correndo, tocar em corredor, tocar na campainha de uma de frente para outra e vazar para a escada, muito coisa de criança, mas é uma pureza pura. Nós somos espíritos velhos, endividados, né? O Julinho também, não adianta a mãe olhar torto. Ele também. Hoje ele está Julinho com 6 anos. Mas ele traz uma bagagem. Não seja um menino mau, pelo contrário. Mas todos nós somos espíritos caminhantes e temos que trilhar a nossa jornada no sentido da ascensão, da libertação de nós mesmos, dos nossos maus hábitos, dos nossos valores invertidos. E a emanação que parte do orixá beijo e que vem se esprair aqui entre nós pelas crianças que incorporam os médios, vem trazer a pureza de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus. Porque o Filho de Deus, quando ele colhe tristeza em sua vida, é porque nessa colheita, as sementes que ele possui, elas não estão de acordo com a vontade de Deus, mas sim de acordo com as suas escolhas na vida, de acordo com as suas opções. Porque as sementes da alegria e da paz, elas são ofertadas por Deus. O mundo, ela dá sementes paraguaias. São parecidas, mas que não produzem o mesmo fruto. Então as crianças vêm traduzir para nós a liberdade. Criança é um ser livre. Você vê que a criança fala o que pensa, fala o que quer. A liberdade que Paulo fala, a liberdade que nós não possuímos mais, porque nós demos oportunidade para a malícia entrar. A maldade do mundo tomou conta do ser infantil. E aí o que acontece? Acabamos por nos reprimir, guardar dentro de nós, bem escondido, aquela alegria interior que é fruto da seiva de Deus. E aí nós não sabemos de que forma isso pode sair. E às vezes sai o ser humano quando ele já chega num momento em que a tampa
né? Como diz aquela música Parafuso, a moringa está para estourar. Ele lança a mão dessa alegria infantil de uma forma, como diria Paulo, lícito, mas não convém, porque não tem a referência. Então, esse processo de liberdade se torna liberalidade, com o risco da libertinagem e, consequentemente, perde seu equilíbrio, perde os seus valores. Equilíbrio esse que, dentro do atributo de Xangô, vem fortalecer a cada um de nós no processo de quê? Não buscar o que chamamos a justiça, contratar o nosso irmão Charles para resolver um caso para a gente, não. É buscar na nossa vida, no nosso coração, a retidão de Deus. Qual a proposta de Deus para a minha vida? A proposta dele para a minha vida é ser feliz, ser livre, conquistar a minha paz, e que eu possa ter alegria interior, essa alegria que as crianças têm. Mas eu só vou conseguir isso se eu trilhar a minha senda de uma forma reta, de uma forma digna. Para que eu possa fazer isso, aprender dessa maneira, como traduzir meus passos em retidão de caráter, só existe um meio, que é o Evangelho. Nós não vamos encontrar em outras fontes uma água que mate a sede, como Jesus falou para a samaritana. Em qualquer outro lugar que a gente procure água de beber, nós vamos sentir sede novamente. E é através da ação do Cristo, da sua vontade e do seu pastoreio, que nós encontramos essa alegria e essa retidão, que ela se encontra num equilíbrio, numa coesão, um equilíbrio junto a Deus, onde eu tenho a consciência de que eu sou filho e que Ele é meu Pai. Mas essa consciência, ela não se estabelece por si só uma fonte de libertação e salvação absoluta. Eu preciso andar sempre. Eu preciso seguir sempre. Porque o processo evolutivo é sem fim. E a cada passo que eu der, esse Deus, esse Pai de amor, me chama a mais um passo, a mais uma jornada, a cada vez mais me aproximar dele. E é Jesus quem faz esse processo de condução, de pastoreio, trazendo-nos pela mão, como ovelhas ou como as crianças, que precisam de um tutor que segure sua mão com segurança e certeza e possa levar então ao que nós chamamos do aprisco de Deus, o rebanho de Deus, o seio divino, enfim, meus irmãos, a todo o contexto onde a alegria e a paz vão ter veracidade nas nossas vidas. Então, um dia como o de hoje, nós não vamos apenas distribuir doces e balas, né? Isso é uma simbologia para que a nossa vida seja lançada na verdade. Aqueles que gostam um pouquinho a mais de doce, cuidado, né? Mas não com o adoçar da vida, mas sim com as causas, os males que o doce causa. Mas, sobretudo, mais importante do que mastigar os bolinhos, as frutas e os doces que aqui tem, é aspirar da mensagem que todo esse contexto umbandista vem trazer a cada um de nós. O sentido de todo esse processo ritualístico em que a Umbanda se movimenta para levar aos seus fiéis os meios de reflexão e de ação para se tornarem pessoas melhores. Para sairmos de um casulo chamado ignorância e partirmos para um momento de alegria, de paz e de libertação. E aí sim, meus irmãos, nós começamos a entender o que a Umbanda propõe para cada um dentro das festividades, das homenagens religiosas, onde os atributos regem. E um dia de hoje, onde se celebra nacionalmente, todo mundo afora, onde existem templos umbandistas, mais do que a brincadeira com as crianças, mais do que procurar buscar justiça para a sua vida, é encontrar nesses ícones qual a proposta de Deus para cada um de nós.
Qual o quinhão que eu tenho que carregar para que, dentro dessa vivência, eu possa realmente transformá-la em vivência e, consequentemente, me tornar uma pessoa melhor? No dia de hoje, templos e templos umbandistas estão recheados de pessoas, né, trazendo saquinhos de mercado vazios. Sabe aquela que leva para casa? Eu tinha uma colega, no tempo de moleque assim, que a gente tinha aniversário. A primeira coisa que ela fazia quando chegava na festinha era arrumar um prato de papelão. Você sabe por que ela quer um prato de papelão? Né? Aí eu ia vendo que ela colocava o prato de papelão debaixo da cama da coleguinha ou do coleguinha que convidou para a festinha. E a cada instante ela sumia. Aí eu olhava assim, ela estava com o braço debaixo da cama. E sumia. No fim da festa eu fui olhar. O prato, você não enxergava mais o prato. Porque ela passava pelas mesinhas assim, né? Ia lá fazendo o quê? A férias dela do dia. É verdade. E hoje, o que acontece? Ontem mesmo, então, aqui no Grajaú estava uma loucura. Pirralhada correndo pela rua atrás de doce. E aí, muitos templos umbandistas, a galera vai com um saco de supermercado vazio. Para quê? Para encher de doce. Louvável, né? Na minha primeira festa de criança aqui no Cruzeiro da Luz, né? Eu saí daqui, eu fui para uma churrascaria. Eu não aguentava mais comer doce. E eu falei pro garçom assim, ele perguntou se eu queria picanha, maminha, rocata, eu falei assim, não, me dá sal grosso. Me dá sal grosso para poder mastigar sal grosso. Não é carga não, não é para limpar, fazer uma antigoessa interna não. Então eu não aguentava mais doce. Mas melhor do que isso, quando chegarem aqui no Cruzeiro da Luz, com esse saco vazio, não pensem em encher somente com os doces. Vamos encher com a mensagem. Com a mensagem que as crianças, no seu brincar, no seu sorrir, no seu falar, tem para dar para a gente. A mensagem que os mensageiros de Xangô têm para transmitir para nós, pela sua altivez, sua fortaleza, a aparência da rigidez, porque ali ela é rígida, mas ela não é má, ela é correta, para nós enchermos esse pandulho. E a gente vê, quando a gente pega um saco de doce, leva para casa, a gente enjoa, acaba jogando fora, o cachorro come escondido, dá para alguém, dá para aquilo outro. Mas tal qual a samaritana, essa mensagem que está dentro desses saquinhos, não se acabam jamais. Nós vamos estar sempre nos alimentando dela, porque o Evangelho é para sempre. Ele é desde sempre e é para sempre. E é isso que nos conforta, é isso que nos preenche, é isso que nos enche de verdade, o ânimo, que nos fortalece a fé, que faz com que tenhamos coragem de enfrentar um mundo como esse, e não permitirmos, como Jesus alerta Paulo nas suas cartas também, a não pertencermos a esse mundo. Então nos reunimos aqui nessa tarde, no objetivo de quê? De nos confraternizarmos sim, aqui no Cruzeiro da Luz, que é um templo umbandista, cristão antes de tudo, espírita nos seus princípios filosóficos, e umbandista. Espírita porque ele traz a razão, para que nós venhamos a entender, a gente conversou isso quinta-feira, entender todo esse processo que acontece aqui. E umbandista porque é a nossa religião. Eu posso falar desse muro para cá e do Pai Paulo e da Flávia. O resto é o coração de cada um de vocês que vai ditar se é ou não. Mas, que dentro desse movimento, na religião de Umbanda, dentro do Cruzeiro da Luz, tudo que se realizar na noite de hoje, venha trazer a cada um a ciência de que é a ação de Jesus ao nos mobilizar no sapato que nos cabe, a caminharmos com Ele e encontrarmos o verdadeiro caminho, que é Ele próprio, o caminho, a verdade e a vida. E dentro desse contexto, nós encontrarmos o nosso contexto com Deus. Como eu digo toda quinta-feira, o reino está dentro de nós. Não uma casa bagunçada, mas sim um reino, onde Deus coabita comigo. Porque não adianta eu botar Deus nesse reino e fechar a porta.
eu tenho que ser íntimo, eu tenho que viver ali com Ele. Então, meus irmãos, que nessa tarde, tudo que aqui vivermos venha trazer para vocês, para todos nós, nas nossas vidas, a alegria que as crianças têm para traduzir. A retidão, o equilíbrio, o ser justo e bom. Não como Deus, mas como filhos dele, buscando dele, caminhando cada vez mais debaixo dessa égide. Jesus nos convida a isso. Basta apenas que queiramos. Que seja então a gira. Mais uma gira de alegria, de paz. Mais um encontro, como diz o Pai Valdo, mais um momento de confraternização entre todos nós aqui, os de branco e os de colorido, junto com os invisíveis. Né? E nesse único sentido, possam realmente, dentro desse único sentido, viver essa unicidade, que é o amor de Deus, a sua misericórdia, que venha a ser feita então a vontade dele aqui entre nós. Tá ok? Graças a Deus. Eu vou pedir uma salva de palmas aqui para o Pai Valdo, que está sempre aqui. Vocês estão livres de mim, ele já está aí, viu? Já está chegando mais perto, viu? Semana passada estava lá na Quinta da Boa Vista, hoje já está no banheiro.